Daniel, você fez um evento muito interessante na Campus. Uma Game Jam específica. Eu queria que você começasse falando sobre isso. Que raios vocês fizeram lá? Que virou notícia, inclusive, no Drops de Jogos. Oi. Ok, eu fui convidado pela... Fala mais perto do microfone. Eu fui convidado pela Mila, que era organizadora. Eles estavam lá, ela tava conversando com as meninas e eu entrei assim, posso conhecer o projeto de vocês? Aí eu tava conversando. E eu fui o mentor de game design dessa Game Jam, chamado Girls Game Jam. Eu estarei mandando, tudo bem se eu mandar pra você depois o link dos jogos. Sim. Foram 3 jogos. O desafio é Women and Science. Então teve um jogo que era uma aventura da Ada. As mulheres não ficaram bravas de, tipo, um cara aparecer apontando o dedo e fazendo as coisas? Ou foi suave? Como é que foi a relação? Não, por causa que eu era também da parte exclusiva que tava ajudando, por eu ser LGBT. Eu não sabia disso. Eu virei pan. Você é pansex? Pansex, oh yeah. Não, mas legal, bacana. Você, tipo, você lidou ali com minorias. E bacana as meninas fazerem também coisas, né? Sim, só elas fizeram. Eu só fui o mentor. Eu não toquei em nada. Eu dei assistência, por exemplo, que elas podem fazer técnica de mecânica, técnica de procura, técnica de referência, mas elas fizeram tudo. E nasceu 3 jogos maravilhosos, muito lindos. Conta um pouquinho sobre eles. Um jogo, uma menina ganha uma camiseta da NASA que é ser astronauta. Monta um foguetinho de papelão e viagem pra Lua pra a imaginação. Depois fala... todo momento do filme é Mulheres Além do Tempo. É Mulheres Além do Tempo, não lembro o nome do filme, certo? São 3 minigames rápidos. Das 3 mulheres que aparecem no filme. E o terceiro é uma história da Ada que ela tenta, igual na história. Ada Lovelace. Isso, ela tentou voar. Uma das mulheres pioneiras em programação. Isso. Ela tentou voar, não conseguiu. Com a perna quebrada, ela começou a conhecer mais sobre as mulheres nessa área da ciência e da tecnologia. Então, é um quarto interativo. Você clica num canto e você observa uma estátua de Alexandria. Quem foi Alexandria? Então, é um jogo pra curiosidade. 3 jogos maravilhosos. Você se formou pela FATEC, né? FATEC de Carapicuíba. E agora tá fazendo mestrado na PUC. Isso. A PUC lá do Mackenzie? O campus Paranaguá, né? Isso. E me explica uma coisa, assim, você não é novo, eu vejo você em vários eventos. Me conta o que você já fez antes. Depois eu quero aprofundar num outro jogo, mas a gente vai falar depois do intervalo. O que eu me aprofundei antes? Eu vim com a ideia de sempre fazer jogos... Você é veterano de Game Jam? Sou veterano de Game Jam. De desenvolvimento eu queria ter um time fechado, mas eu não tenho. Muita gente que conhece meus jogos não é nem do Brasil. Então se algum brasileiro você perguntar pra algum brasileiro, você conhece os jogos do Tinker? Vai dizer quem? Mas se você ir pra uma comunidade de board games mais europeia, o pessoal vai dizer sim, a gente conhece a Viajante dos Sonhos. Acham que é uma empresa portuguesa, porque tem nome em português. Então, quando eu falo, não, eu sou brasileiro, muita gente fica surpresa, fica, uau. Literalmente é aquele meme do Pikachu. Fica, Eu comecei a ter um pensamento na faculdade que eu tenho que ajudar os outros, porque se eu tô sozinho nesse mercado, outros precisam de ajuda. E essa que é a minha ideia. Fiz já muitos board games, card games, e já que eu não sei programação, eu faço o tipo de jogos que eu tenho facilidade de fazer. Aventuras em texto, ou seja, eu gosto de narrativa, eu gosto de imersão, eu gosto de transmídia, então esse é meu foco. Muito bacana. E você, Luiz, você é formado pela Saga, estávamos conversando aqui antes. Isso. Como é que foi a sua formação, assim? Cara, antes a Saga foi quando eu comecei a me aventurar no desenvolvimento de jogos em si, né? Então, foi ali que eu comecei a entender o que era desenvolver jogos, né? Porque eu não tinha... Sempre gostei de jogar, mas não tinha a mínima noção do que era desenvolver. Então, foi o meu primeiro passo ali. Me ajudou muito a entender o que era o desenvolvimento. Eu tive que estudar muito por conta, né? Porque ali era 2 anos de curso que você precisava ver desde desenhar no papel, escultura em massa, até você, né? Só a parte de programação, que não era muito aprofundada, mas enfim, você via mais ou menos do começo ao fim do desenvolvimento de jogos em 2 anos. Então não dá tempo de você aprender tudo, aprofundar em tudo, né? Então era mais um conhecimento básico. E aí... Mas foi o meu pontapé inicial, assim. Me ajudou bastante a começar, né? E de restante foi...
vontade própria, assim. Bastante tutorial online, bastante tentativa e erro, saca? Errou muito. Errei muito. Bastante. Mas foi legal, assim. Foi mais que uma escola, né? A gente aprendeu muito desenvolvendo e testando. A gente começou a brincar, era o DK, né? Não era Unreal 4 ainda, tipo. Então, a gente evoluiu junto com as ferramentas. Foi bacana, assim. Foi um longo processo, mas muito legal. Ô, Daniel, voltando pra você rapidamente, que a gente quer fechar esse bloco. Você tá desenvolvendo aqui, como a gente conversou antes de começar essa entrevista, um jogo pra controlar o vício extremo de celular com foco em saúde mental. É o jogo do seu mestrado. Isso, o meu jogo do meu mestrado. Por que você tomou a decisão de fazer um jogo desse? Porque eu percebi que as pessoas estão menos sociais. O que a gente tá fazendo aqui hoje vai desaparecer daqui a uns anos e o meu propósito desse projeto é isso. É evitar que isso aconteça. Isso, que pessoas não estão mais conversando. Eu tava até conversando com... Tipo, olho no olho, que nem eu tô fazendo agora. Eu tava fazendo uma entrevista agora há pouco, que a menina virou e falou, mas isso é muito sério. Eu falei, porque eu tô ligado nos 320 mandando... Tô com 2 celulares, mandando o zap pra galera. Mas eu não dispenso isso. Eu acho que é muito legal a gente estar aqui presencialmente, um olhando na cara do outro. Até pra, sei lá, o Pedro é muito nervoso. O Pedro, sei lá, é alguma coisa. Mas faz parte do contato humano. Entendeu? Então, minha ideia mesmo com esse projeto é que eu pensei... As pessoas estão parando de ser sociais. Uhum. Qual é a graça disso? Porque eu tenho meia formação de jornalista, formação completa de jogos. Chegou a terminar digitais. a faculdade ou não? Não aqui. Eu pretendo fazer jornalismo talvez nos Estados Unidos, mas... Eu tive a impressão que, por exemplo, eu tava vindo pra cá, eu tava conversando com uma mulher mais de idade, tava lendo um livro russo, Ana Katarina. Pô, comecei a conversar com ela e tudo mais... Porque eu fui treinado assim desde pequeno. Porque é legal conversar com pessoas que você não conhece. Você fica tipo, uau, essa pessoa tem uma história. Essa pessoa tem uma história. Essa pessoa tem uma história. Todas as pessoas têm história. Daqui a alguns anos, se as pessoas só ficam no celular, as pessoas não vão ter mais histórias pra compartilhar. Só vai dizer... Ou pior, só vai ter a própria história. Isso. E a nossa história só desenvolve quando você tem contato com outras. Enfim, tá muito... profundo esse papo de hoje. Tá parecendo alguns outros programas que eu gravei, que foi uma viagem na maionese. O quê? Do Sérgio Portela? Mas a gente vai fazer rapidinho um intervalo musical com algumas músicas que a Monique selecionou. Depois a gente vai aprofundar a entrevista e queremos saber de um certo lançamento que teremos agora em março. Show! Falar desse processo muito bacana. Vocês